Boa noite, pessoal. Já estou por aqui, aguardando você chegar. Nós estamos começando mais um Eu, Você e a Bíblia. Vamos dar continuidade hoje ao Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ver o restante do capítulo 6, que vai do verso 30 até o verso 56. Então, estou aguardando você chegar por aqui. Hoje está acontecendo já a conferência online do CTPI. Então, não sei se alguns de vocês que estão comigo aqui na live não estão participando lá, né? Mas eu estava lá, mas saí de lá para vir para cá, para poder participar com vocês aqui. Olá, Arnaldo. Boa noite. Foi muito bom ver você e a Maristela, viu, Arnaldo? Muito gostoso, cara, ver vocês. Esse momento que a gente está vivendo, né, onde a gente fica longe das pessoas, é tão gostoso quando a gente encontra as pessoas. Oi, Su, fala, meu amor. Muito bem, vamos esperar aí o pessoal ir entrando. Vamos aguardar a turma chegando por aqui. Que horas são? Eu entrei um pouquinho antes, né? Então vai dar. Vamos aguardar aí o pessoal. Eu já não estou mais divulgando muito a live, não. Mandando pro pessoal, porque a turma já está sabendo, né? Então, fala, Gustavo. Ei, cara, legal ter você aqui com a gente, hein? Tô curtindo aí você nos acompanhando aqui. Ei, Gustavo, você está participando da conferência do CTPI online ou não? Ela começou hoje, agora quem? Bom demais. Legal, legal. Eu estava lá também, saí de lá para vir para cá, para fazer o Eu, Você e a Bíblia, depois volto para lá. É só uma vantagem, né, de ser coisa online, que dá para você fazer essas coisas. Se fosse a conferência presencial, eu não teria condição de estar aqui fazendo o Eu, Você e a Bíblia. Teria que cancelar essa semana o Eu, Você e a Bíblia. Se bem que amanhã eu não vou ter condição de fazer nesse horário, vou ter que marcar um outro horário do Eu, Você e a Bíblia. Tanto para amanhã quanto para quinta, por causa do horário, eu vou estar envolvido lá com a conferência, não vou conseguir. Então, vou ter que jogar o Eu, Você e a Bíblia de amanhã e de quinta, não sei para que horário. Eu acho que eu vou ter que cancelar, viu? Não vou ter horário. Ô, Maristela, tudo bem? Muito bom mesmo, né? A gente ter se visto, ainda que rapidamente. Olá, Brígida, bem-vinda. Muito bem. E aí, Brígida, eu vi lá a sua mensagem no WhatsApp, viu? Eu só não tive condição de responder, mas eu vi. Olá, Ariane, bem-vinda. Hoje a Ariane vai participar sem a presença do Serginho Neto, que não é o neto dela, é o filho dela, viu, gente? Porque ele está aqui fazendo discipulado com Wesley. Sim, Gustavo, estamos juntos. Vamos estar juntos aí, vai ser um tempo legal, tenho certeza. Fala, Marcos, pessoal lá de João Pessoa aparecendo por aí. Muito bem, estamos aguardando aqui o pessoal ir chegando. Entramos um pouquinho antes, então se você entrou, não saia, fique por aí, já já a gente começa a conversar sobre Marcos 6, eu fixei Marcos 6, 30 a 56. Tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer insights muito especiais para a gente a partir desse texto. Muito relevante estarmos juntos.
Quem entrou aqui? Viqueiroz. Quem é o Viqueiroz? É o Vitor. Ah, o Vitor. Fala, Vitor. Beleza, cara? Fala, Nelson. Bem-vindo também. Só vai chegando aí. Vamos aguardando a turma chegando. Hoje deu uma esquentadinha, né? Não sei para vocês, na região de vocês aí, tirando lá João Pessoa, que está sempre um clima agradabilíssimo, mas aqui deu uma esquentada pra gente. Oh, obrigado. Legal, o Marcos é muito gente fina, o pessoal do Sara também, obrigado, retribui abraço lá para eles. Olá, Janaíne, bem-vinda, bem-vinda, João. Muito bom ter vocês aqui, ok? Com a gente também. Vamos lá, mais um minutinho e a gente ora e damos continuidade aqui com o texto de hoje, que é Marcos 6, 30 a 56. Tá muito. Não, mas hoje esquentou, Brígida, pô. Hoje deu uma esquentadinha, melhorou. Ontem tava mais frio que hoje. Pelo menos eu achei, né? Tô achando que hoje tá mais quente. Olá, Cristina, bem-vinda. Fala, Márcia. Bem-vinda também. Márcia Amaral. Bom ter você aí conosco. Oi, Cristina. E aí, vocês que estão aqui, que não estão fazendo o curso da Escola de Jesus, Autoridade para Curar, nós vamos começar uma nova turma agora em setembro. Anime-se aí em participar conosco. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Olá, Ellen, tudo bem? Bem-vinda. Pô, é mesmo, cara? Bom, aí é litoral, né? Praia geralmente venta mesmo. Fala aí, Ian, beleza? Olá, Andréia, bem-vinda, bem-vinda, Eliana também. Deixa eu ver. Beleza, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas que se encontram aqui já presente nessa nossa live. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, possa manter a estabilidade, Senhor, das nossas internets, ó Deus, para que tudo corra bem ao longo dessa live. Eu peço por aqueles que ainda vão chegar e por aqueles que vão ter acesso ao conteúdo através da gravação. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor venha e que o Senhor opere em nossas vidas. Em nome de Jesus, usa a tua palavra para renovar o nosso coração, renova o nosso coração, renova a nossa mente, enche-nos de fé, enche-nos de esperança, enche-nos de motivação para encararmos aquilo que está diante de nós, o privilégio que temos e a responsabilidade que temos com a missão que o Senhor nos chama para atuarmos juntos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que a manifestação do Teu reino se dê na terra, assim como ele é no céu. Nós oramos como Jesus nos ensinou, que o Teu reino venha, que haja um avanço, Senhor, de salvação nessa geração, de cura, de libertação, de transformação, de restauração. Levanta a Tua igreja, que nós sejamos sal nessa terra, luz nesse mundo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, quebra o avanço desse vírus, ó Senhor. Traga, ó Deus amado, em nós coragem, Senhor, para agirmos de uma forma sábia, Senhor Deus, mas corajosa no meio, Senhor Deus, de toda essa situação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ah, que bom, Brígida. Fez sua inscrição para o curso, né? Muito legal. Ana Souza, bem-vinda. Olá, Cris. Muito bem-vinda também. Que bom que você entrou mesmo, Cris. Ok, vamos lá. Marcos capítulo 6. Olá, Sônia. Sônia Chiurques, Zé Chiurcos chegando por aí. São muito bem-vindos também.
Marcos capítulo 6, ontem nós trabalhamos um pouco com o capítulo 6, 1 até o verso 29, nós vimos como Jesus ele responde, né, essa questão da rejeição que aconteceu para com quem ele é e o seu ministério na sua cidade natal, em Nazaré, porque as pessoas o conheciam, ele tinha crescido lá, e as pessoas então ali em Nazaré não acreditaram que ele de fato fosse o Messias, e isso fez com que elas não dessem atenção para o que ele estava ensinando e por aquilo que ele podia fazer. Apenas algumas poucas pessoas foram até ele levando seus enfermos, e esses foram curados, né? Então nós vemos que Jesus responde a isso enviando, os seus discípulos, né, com a autoridade, para a autoridade que ele tinha, ele transfere então parte dessa autoridade para os seus seguidores, para que eles fizessem aquilo que ele já estava fazendo. E nós vimos também que essa rejeição a Jesus ela pode acontecer não apenas nessa perspectiva da incredulidade, mas também na perspectiva daquilo que a gente vê na vida de Herodes, quando ele ouve João, e ele ouve com prazer, e ele admira João, mas ele não traz nada do que João ensinava para a vida dele propriamente dita. Então, nós somos alertados, né, pela palavra de Deus sobre essas realidades. E o texto continua em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, dizendo então que Jesus ele se retira com os seus seguidores para um lugar deserto, porque ele queria que os seus discípulos descansassem um pouco. Os discípulos, lembre-se que Jesus enviou os discípulos em missão, né, no capítulo 6, versículos de 7 a 13 mostra isso, e agora no verso 30 eles retornam dessa missão que Jesus havia enviado para relatar a Jesus o resultado, né, daquilo que eles haviam feito. Então o verso 30 diz assim: retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhes relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. E aí Jesus então os convida para irem de barco para um lugar deserto, para eles poderem descansar, porque o texto diz que eram tantas pessoas que vinham atrás deles, né? A multidão era tão grande que eles não tinham tempo nem para comer. Então aquela situação lá de Marcos 3, ela continua, né, acontecendo na vida de Jesus, na vida dos discípulos. Mais e mais pessoas ficam sabendo o que está acontecendo, o que eles estão falando, fazendo, ficam sabendo a respeito das realidades do reino de Deus, e as multidões então continuam vindo a Jesus e vindo aos seus discípulos para que possam ser socorridas por eles, ou para que possam ouvir o anúncio do reino, a mensagem do reino. E aí o texto nos diz que Jesus entra no barco e ele sai com seus discípulos, mas a multidão que estava ali viu eles entrando no barco e eles indo, e eles meio que calcularam, né, o trajeto, e aí o texto diz que eles vão por terra e eles acabam chegando aonde Jesus ia antes mesmo deles. Então o verso 34 diz que quando Jesus desceu do barco e ele observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, ele sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora ele passou a ministrar-lhes muitas orientações. Então esse é um primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês, né? Nós lidamos todos os dias na nossa vida com muitas pessoas, nós temos multidões, né, ao nosso redor, multidões nas nossas cidades, nós temos pessoas com vários tipos de situações e vários tipos de problemas diferentes. E aí eu queria perguntar para você, como é que nós olhamos para as multidões? Como é que nós olhamos para as pessoas? O texto nos diz que Jesus ele sai com seus discípulos porque eles estavam sem tempo nem mesmo para descansar, nem mesmo para comer. Tamanha era a quantidade de pessoas que vinham sempre atrás deles, e Jesus sai com seus discípulos para poder ter um retiro com eles, né? Um tempo de sabático com eles, um tempo de descanso com eles. Mas quando ele chega lá, tem uma multidão que está aguardando. E o olhar de Jesus para essa multidão não é um olhar de que aquelas pessoas estavam ali atrapalhando o programa deles, aquelas pessoas estavam ali atrapalhando o projeto deles. Jesus olha para aquelas pessoas e Jesus sente compaixão delas. E a resposta de Jesus para elas é então instruí-las a respeito da realidade do reino de Deus. Essa é uma perspectiva que eu acredito que nós,
como seguidores de Jesus e a igreja como representante da realidade do reino de Deus que está entre nós, precisamos ter renovado e ter restaurado em nós. Nós estamos vivendo um momento onde nós lidamos com toda essa situação relacionada à pandemia, relacionada a isolamento social, e a esse vírus e tantas outras questões, né, que são adjacentes a isso. Algumas questões são de ordem emocionais, outras questões são de ordens materiais, financeiras. Como nós vemos a necessidade das pessoas? Como nós olhamos para elas? Jesus nos ensina aqui a olhar para o próximo tomados de compaixão por eles. E quando nós somos tomados pela compaixão de Deus pelo mundo, pelas pessoas, nós queremos oferecer aquilo que há de melhor para elas. E o que há de melhor para elas é o reino de Deus, é o evangelho do reino, é a mensagem que Jesus tinha para proclamar, que trazia transformação, trazia mudança de vida, trazia mudança na realidade dessas pessoas. É muito interessante esse texto, porque o texto não nos diz aqui no verso 34 que Jesus passou a curá-las, ok? Ou passou a fazer milagres. Veja, a cura, os milagres e tudo mais, que são sinais do reino, eles acompanham a realidade do reino de Deus, mas o que evoca a realidade do reino de Deus é a proclamação do reino, ok? É o anúncio do reino. O anúncio do reino, ele evoca os sinais do reino, as manifestações do reino de Deus. Manifestações, sinais, prodígios, milagres ou qualquer outra coisa do tipo, sem a proclamação do evangelho, não evoca a realidade do reino de Deus, ok? Nós vemos aí muitas pessoas, sem estarem ligadas diretamente à pessoa de Jesus, também podem fazer coisas extraordinárias, ok? Então, o que traz os sinais do reino, o que manifesta a presença da realidade do reino de Deus são a proclamação desse reino, a proclamação dessa mensagem. Os sinais e prodígios, as curas e tudo mais, elas estão atreladas à realidade da proclamação do reino. Então Jesus aqui, ele vê essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão, como ovelhas que não têm pastor, é pessoas sem orientação, pessoas desorientadas, e Jesus então passa a dar a elas várias orientações. Isso não mudou dentro da nossa sociedade. Nós temos muitas pessoas ao nosso redor que estão sem referência, estão desorientadas, estão precisando de orientação, pessoas que estão tomadas pela ansiedade, tomadas pelo medo, tomadas pela dúvida, porque elas estão cercadas por vozes e por informações que, na verdade, não trazem uma direção adequada para a vida dessas pessoas. Elas são como ovelhas que não têm pastor. Infelizmente, às vezes, muitas dessas vozes também ecoam no meio da religião. Então, nós precisamos, junto às pessoas que estão próximas a nós, juntos àquelas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, compartilhar com elas as orientações de Jesus, as orientações do reino, ok? Mas o reino de Deus, quando nós trazemos a orientação do reino, quando nós trazemos a proclamação do reino, o reino de Deus sempre, como eu falei, ele sempre se manifesta de forma concreta. Então, chega um determinado momento, que está ficando tarde já, o texto nos diz que alguns dos seus discípulos se aproximam de Jesus e eles dizem para Jesus que o lugar era deserto e a hora era muito avançada, e eles pedem para Jesus então despedir as multidões para que elas pudessem ir pelos campos e povoados vizinhos comprando para si aquilo que pudessem para comer. E aí Jesus, o verso 37 diz assim: Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? E de verificar. E, tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Veja, essa parte do texto é muito interessante também, porque, como eu afirmei no início aqui, Jesus olha as multidões e ele as vê
como ovelhas que não têm pastor, ou seja, pessoas que precisam da orientação de Deus, da direção de Deus para a vida delas, e aí Jesus começa então a trazer essa orientação, trazer essa direção, e eles ficam com Jesus ali horas e horas e horas e horas e horas, ouvindo Jesus, ouvindo as instruções de Jesus, e já está chegando no final do dia, e os discípulos então vão até Jesus, e a postura dos discípulos mostram como eles lidam com a perspectiva da multidão. Eles veem a multidão então como um problema diante deles, ok? Eles têm um problema, eles têm muitas pessoas ali, está ficando tarde, essas pessoas precisam se alimentar. Então, como nós lidamos com os problemas das pessoas? Os discípulos veem um problema aqui, e a mente deles a gente precisa se livrar do problema. A gente precisa se livrar do problema. Jesus vê o problema aqui e ele diz, a gente precisa solucionar o problema. Então eu queria que você pensasse nisso. Não apenas numa perspectiva de multidão, mas também numa perspectiva sua, pessoal. Na sua casa, na sua família, com seus filhos, no seu casamento, no relacionamento com pessoas, na sua igreja, no seu trabalho, onde quer que seja. Quando você se depara diante de um problema, qual a postura que você tem diante dele? Você tem a postura dos discípulos ou você tem a postura de Jesus? Você olha para o problema e diz, eu preciso me livrar dele, ou você olha para o problema e diz, eu preciso solucioná-lo? Os discípulos Jesus vê a multidão com compaixão, porque elas estão desorientadas, ele passa a dar orientação para elas, mas os discípulos olham para essas pessoas e eles veem diante de si um problema do qual eles querem se livrar. Então mande essas pessoas embora, Senhor, para que elas possam resolver elas mesmas o problema delas, arrumar o que comer. Mas Jesus tem uma opinião diferente. Jesus diz para ele, dai vós mesmo a eles de comer. Eu penso que nós estamos vivendo um momento onde esse é um grande desafio para nós como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, para a igreja, ok? De uma maneira geral. Porque nós estamos diante de uma situação, diante de um problema, não sabemos medir direito quando é que de fato isso vai ser solucionado, embora o governo, né, esteja aí flexibilizando tudo e dizendo que as pessoas podem começar a voltar à rotina. Eu confesso a você, eu tenho muita suspeita com relação a tudo isso, eu quero muito estar errado, mas a sensação que eu tenho é que todo esse esforço por parte dos políticos visa tão somente a questão das eleições que nós temos à nossa frente, e eles querem que tudo esteja, ainda que, entre aspas, normalizado, para que as pessoas possam ir e elas possam votar, mas eu acho que logo após essa questão das eleições nós vamos ter uma surpresa, onde Deus queira que não, ok? Deus queira que não, mas essa é a minha sensação, onde nós vamos ter então novamente os políticos agindo e dizendo, olha, tem que voltar para trás, tem que ficar laranja, tem que ficar vermelho, tem que parar tudo de novo, porque já chegaram onde eles queriam. Ou seja, eles não querem resolver um problema, ok? Eles não querem resolver o problema. Eles querem, na verdade, usufruir daquilo que para eles é interessante. Então, nós estamos diante de uma situação assim, quando nós como igreja, quando nós olhamos para esse momento na história, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, não só em relação a essa questão da pandemia em si, ou do isolamento social, inclui isso também, ok? Mas inclui outras coisas. Quando você se depara com uma família, por exemplo, que está passando por uma necessidade, por um problema, quando a gente encontra situações complicadas, como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com essas situações problemáticas? Nós queremos nos livrar do problema, ou nós pensamos como Jesus, a gente precisa solucionar isso, dai vós mesmo a eles de comer. Essa semana aqui na nossa região, nem todo mundo na live aqui participa da nossa igreja e está na nossa região, né? Mas na nossa região, através de uma pessoa que é parte da nossa comunidade, chegou a nós o conhecimento de várias famílias de refugiados que estão vivendo aqui em 2 bairros em Vinhedo, e veja, chegou diante de nós e foi nos apresentado a sua necessidade. Diante disso, como cristãos, como discípulos de Jesus, diante disso, eu como um seguidor de Jesus, como pastor, eu tenho duas opções. Eu posso olhar uma situação dessa e dizer,
vamos despedi-los, deixe que eles vão pelo caminho e que eles arrumem como comprar aquilo que eles têm para comer, ou seja, nós temos um problema aqui, vamos nos livrar dele, ou nós podemos fazer como Jesus, nós temos aqui um problema, nós precisamos solucioná-los. Dai vós a eles de comer. Foi essa a ordem de Jesus. Jesus quer solucionar o problema. Mas aí nós entramos numa outra perspectiva. Ver com Jesus como eles fazem para resolver o problema. Eles têm uma mente da terra, ok? Jesus tem uma mente do céu. Eles têm um pensamento que está circunscrito pelas realidades da presente era má, mas Jesus ele vive inserido na presente era má, mas carregando com ele a realidade do reino de Deus. E aí os discípulos olham e dentro da lógica humana deles bom, se é para nós darmos a eles de comer, então nós precisamos comprar comida para eles. E aí eles acham que é muito dinheiro que eles têm que investir nisso. Veja o verso 37, ele diz, devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Eu não sei se eles tinham 200 denários, ok? Pela fala deles aqui parecia que tinha, mas sendo como for, tendo ou não tendo, se tivessem, eles estavam achando que isso era muita coisa. E Jesus, então, tem uma perspectiva diferente. A perspectiva de Jesus é a perspectiva do reino, e a perspectiva do reino é, se eu disponibilizo para Deus aquilo que eu tenho, pode ser pouco, mas aí esse pouco ganha o poder manifesto do reino nele. Então Jesus disse para eles, vão ver o que é que nós temos. E aí eles foram verificar e trouxeram a informação para Jesus dizendo 5 pães e 2 peixes. Veja, Jesus, quando eles trazem essa informação, Jesus não diz assim, puxa, mas só isso? Só tem 5 pães e 2 peixes? Que coisa, que miséria, mas isso não dá nem para nós aqui, que somos vocês 12 e eu. Como é que a gente tem tão pouco? Bom, então com tão pouco não dá para fazer muita coisa por eles. Eu acho melhor despedi-los e deixar que eles resolvam o problema deles, encontrando lugares para comprarem o que comer. Não, Jesus não faz isso. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe algo que nós não sabemos. Ele sabe algo que os seus discípulos não sabiam. Ele sabe que o reino de Deus tem provisão para toda a necessidade. E não somente isso, ele sabe como acessar essa provisão. Esse é um ensino que nos meus últimos anos, no último ano, 2 anos, eu tenho procurado em oração, em meditação, diante de Deus, aprender. Sabe, um nível de fé de Deus, aonde eu consiga entender que o recurso que está na minha mão, por menor que ele seja, se eu disponibilizar-o para Deus, eu tenho acesso a todo o recurso que o reino de Deus me disponibiliza. Eu creio nisso. Mas o que eu preciso aprender, que Jesus sabe, eu não sei ainda como fazer isso direito. Jesus sabia muito bem, eu não sei, ok? Eu estou tendo que aprender como acessar. Porque Jesus diz na oração do Pai Nosso que nós devemos orar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Jesus sabia que no reino de Deus há pão, ou seja, há suprimento, há recursos materiais para nos suprir a cada dia. E ele sabia como acessar isso. Esse é o segredo que nós precisamos aprender. Como é que nós acessamos? Então, eu desconfio aqui pelo texto que isso é feito de 2 maneiras. Primeiro, a gente precisa disponibilizar, talvez de 3 maneiras. Primeiro, a gente precisa acreditar, ok? Que aquilo que nós temos é suficiente se for colocado à disposição de Deus. Aquilo que nós temos é suficiente se for colocado à disposição de Deus. 5 pães e 2 peixes era o que eles tinham. E Jesus não disse, não, isso não dá, isso não é suficiente. Jesus, ao contrário, diz para eles que eles deveriam fazer com que o povo se acomodasse em grupos, reclinando sobre a relva verde do campo.
E eles fizeram isso assim, formando grupos de 100 em 100, de 50 em 50. E aí ele tomou os 5 pães e os 2 peixes. Então, eles pegaram os 5 pães e os 2 peixes e eles disponibilizaram para Jesus. Eu tenho aprendido que para acessar os recursos do reino, uma das coisas que eu preciso fazer é pegar o que eu tenho, por menos que eu ache que seja, e eu tenho que colocar à disposição de Jesus. Os discípulos levaram 5 pães e 2 peixes e eles colocaram isso à disposição de Jesus. Então, eu como pessoa, você como pessoa, nós como família, nós como igreja, precisamos aprender a pegar aquilo que nós temos e colocar isso à disposição de Jesus. Essa é a primeira forma da gente acessar os recursos do reino. Em segundo lugar, eu aprendo aqui no texto que nós precisamos ter um coração grato para com aquilo que Deus disponibilizou para a gente. Não murmurador, mas grato. Veja, o texto nos diz que Jesus, então, pegou aquilo e ele elevou os olhos ao céu. Pegou os 5 pães, os 2 peixes, e ele elevou os olhos aos céus. E ele rendeu graças. Ele rendeu graças. Ele deu graças a Deus. Ele diz, bendito seja o Senhor Pai. Muito obrigado. Eu creio que talvez Jesus tenha orado assim, bendito seja o Senhor Pai. Muito obrigado, porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor nos deu hoje. Então, no lugar de nós reclamarmos do pouco que nós temos, ou reclamarmos daquilo que nós temos, porque às vezes nós não reclamamos do pouco que temos, mas nós reclamamos daquilo que temos. Pô, só tem pão e peixe? Nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus. Gratos a Deus por aquilo que está nas nossas mãos, por aquilo que Ele disponibiliza nas nossas mãos, por aquilo que nós temos. Então, eu tenho aprendido que essas 2 lições, ok? Eu preciso de fé para que eu possa pegar aquilo que eu tenho, seja o que for, e por menos que seja, e colocar à disposição de Jesus. E eu preciso ter uma postura de gratidão ao Pai, por aquilo que Ele tem disponibilizado a mim, por aquilo que Ele tem me dado. E aí, a terceira maneira de acesso é eu preciso de usar isso de uma forma estratégica. Não é? É interessante que o texto aqui não diz que as pessoas ficaram lá de qualquer forma para receber. Jesus deu uma orientação para eles, Jesus mandou que eles se assentassem, sobre a relva. Ele disse, verso 39, então Jesus determinou-lhes que fizesse com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinando sobre a relva verde do campo. Veja, isso é estratégia. Então ele tinha uma estratégia para distribuir aqueles pães e peixes, e ele executou essa estratégia de maneira que todos que estavam ali foram alimentados, e o texto diz que sobraram então 12 pedaços, 12 cestos ainda de pedaços de pães e de peixes que sobraram. Então veja, o reino de Deus, ele tem recursos, gente, em abundância para nós, não apenas para suprir a necessidade, mas para além das nossas necessidades. E nós estamos vivendo num momento onde eu acredito que uma das grandes ansiedades e das grandes preocupações que se gera no coração de muitas pessoas por conta dessa situação da pandemia, por conta dessa situação da economia e tudo mais, é essa de nós acharmos que vai faltar, de nós acharmos que nós não vamos ter o suficiente. Veja, nós precisamos nos lembrar que quem cuida de nós é o Senhor, e os recursos que o Senhor usa para cuidar de nós como seu povo, aqueles que vêm a Ele, aqueles que confiam nele, são os recursos do seu reino, os recursos do seu reino são abundantes. Então, na verdade, o que nós precisamos é pegar com fé aquilo que nós temos, o pouco que, ainda que seja pouco, e ainda que seja simples, e colocar à disposição dele, sermos gratos
promessa dele de que o suprimento para cada dia vai estar à nossa disposição e termos então sabedoria para que a gente possa distribuir, ok? E isso que ele coloca nas nossas mãos de uma maneira adequada. É assim que Jesus age e eu preciso aprender a agir assim diante das dificuldades ou diante das necessidades que surgem, diante dos problemas que surgem diante de mim. É assim que a gente precisa aprender diante das situações que surgem à nossa frente. É fácil a gente ter um problema, ver um problema na família de alguém, na casa de alguém, ou na nossa própria família, na nossa casa, sei lá, um problema, e a gente dizer, ei, eu não posso fazer nada, eu vou orar por você, vai pela cidade para você poder comprar pão, ou seja, resolva você o seu problema. Jesus diz, não, resolva você o problema deles. Então, enquanto muitas vezes nós queremos nos livrar do problema das pessoas, porque as pessoas são um problema, Jesus quer que a gente seja resposta para o problema das pessoas. E aí, então, depois que Jesus multiplica os pães e dá a eles de comer, só um detalhe, Jesus, ele não multiplica os pães, ok? Antes dele dar para comer, ele dá graça e ele distribui aqueles poucos pães e peixes na mão dos 12 e manda eles distribuírem. E o milagre que acontece na mão dos discípulos, enquanto os discípulos estão indo e eles estão distribuindo, os pães vão se multiplicando. Eu imagino que à medida que eles vão servindo, né, e cada vez que eles servem um pedacinho, surge um peixe novo, cada vez que eles servem um pedaço de pão, surge um pão novo, porque o texto diz que todos comeram até se fartar e ainda sobraram 12 cestos que eles encheram com os pedaços de pão e de peixe. Eles recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe. E o texto então revela para a gente que não foram poucas as pessoas alimentadas ali, foram alimentados 5.000 homens naquele dia. O texto de Mateus ou de Lucas, não me lembro direito qual deles, diz que 5.000 homens, sem contar os homens e as crianças. Então, provavelmente aqui, nessa primeira multiplicação dos pães, provavelmente cerca de 10.000 pessoas devem ter sido alimentadas por Jesus aqui. Uau! Uau, que coisa espetacular, que coisa extraordinária. Essa realidade do reino de Deus continua disponível para nós, precisamos aprender a acessá-la, ok? Precisamos aprender a acessá-la. Agora lembre-se, pães e peixes, porque às vezes nós queremos, nós não somos gratos com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós queremos outras coisas. Então nós precisamos aprender a ser gratos por aquilo que Deus coloca na nossa mão e lidar com aquilo que Ele coloca na nossa mão. E aí o texto nos diz que logo em seguida Jesus instrui seus discípulos a entrarem no barco e a passar para o lado de lá do mar. De novo, ele continua tentando fazer com que os seus discípulos possam descansar, ok? Jesus cuida da gente quando nós estamos na missão, ele está cuidando da gente. O texto diz que enquanto os discípulos eles vão atravessar o mar, Jesus se despede da multidão e ele sobe então para ter um tempo de oração no monte. Verso 46, tendo despedido, subiu a um monte para orar. E aí diz o texto que a noite chega e os discípulos eles estavam no meio do mar e Jesus ele estava sozinho no monte, na terra. E aí o texto no 48 diz que Jesus notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles em plena madrugada. E aí Jesus vem na direção deles, então andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Jesus notou, o Evangelho de João diz que Jesus viu, ok? Agora, preste atenção, eles estão no mar, eles estão no meio do mar, Jesus está na terra, num monte, no meio do mar, há uma tempestade, porque esse texto paralelo aqui, no Evangelho de Mateus, é o texto que Jesus vem andando sobre as águas e Pedro anda sobre as águas também. Naquele texto diz que não era só o vento que estava contrário, mas estava tendo uma tempestade, estava chovendo, eles estavam com medo de afundar e tudo mais, ok? Estavam tendo dificuldades, eles já tinham vivido uma situação assim antes com Jesus. Aquela que Jesus está no barco e ele está dormindo, ele é acordado, ele manda a tempestade parar e tudo mais. Agora eles estão vivendo novamente uma situação assim, só que dessa vez Jesus não está no barco. E o texto diz que Jesus então notou, aqui na versão que eu estou usando, algumas versões dizem que Jesus viu
Eu não sei se você já experimentou olhar para dentro do mar à noite, ok? Se tivesse uma lua bonita, talvez da onde Jesus estivesse ele conseguisse olhar para o mar e enxergar o barco dos discípulos lá. Mas era uma noite onde estava tendo uma tempestade, estava tudo nublado, estava chovendo, estava ventando, ok? E Jesus, ele vê essa dificuldade dos discípulos. Eu acredito que ele está orando ali e o Pai mostra para ele, ok? O Pai dá uma visão para ele daquilo que está acontecendo com os discípulos. Eu não posso provar isso, mas a sensação que eu tenho é que isso que está acontecendo aqui no texto, a versão de João, do Evangelho de João, sobre isso é mais clara ainda, né, para a gente, essa ideia de que Jesus viu e aí Jesus vai ao encontro deles, porque o Pai o mandou ir ao encontro dos seus discípulos e não tinha nenhum barco e Jesus vai andando por sobre as águas. Por que Jesus anda por sobre as águas? Porque não tem nenhum barco. Ok? Então, esse é outro ponto que eu quero apresentar aqui para vocês. Por que Jesus multiplica os pães? Porque 5 pães e 2 peixes? Porque eles não tinham recursos para comprar os 5 pães e os 2 peixes. Ok? Porque não havia uma padaria ali para eles comprarem os 5 pães e os 2 peixes. Eles tinham que despedir as pessoas tinham que ir embora. Por que Jesus anda por sobre a água? Porque não tem um barco. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer aqui que os sinais do reino, eles não acontecem para o nosso entretenimento, entende? Os sinais do reino, eles não acontecem para que a gente mostre para as pessoas que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Os sinais do reino, eles não acontecem para que a gente diga, nossa, olha que legal, olha como acontece. Os sinais do reino, eles acontecem conforme a necessidade real e concreta que nós temos. Então, se há uma real necessidade de se multiplicar pães e peixes, isso vai acontecer. Se não há, não vai. Ou seja, não vai ser multiplicado alimento na sua casa se você tem alimento na sua casa, se você tem dinheiro para comprar o que você precisa comprar, entende? As manifestações dos sinais que Jesus faz, elas acontecem frente a situações reais e concretas que justifiquem o porquê que elas precisam acontecer. Então, se tivesse um barco ali, talvez o que Jesus tivesse feito era pego o barco e ido de barco, mas não tinha barco, então ele foi andando sobre as águas. E os discípulos, então, aqui no texto não fala sobre essa parte de Pedro andar sobre as águas, mas diz que os discípulos, eles veem Jesus e eles ficam apavorados, né? Eles têm medo, e Jesus diz para eles terem coragem, porque era ele, né, que eles não deveriam ter medo. Então ele alcança o barco e ele sobe no barco para junto dele. E aí o verso 52 é um texto que eu quero mencionar com vocês. Olha o verso 52, olha o que o texto diz. O texto diz assim, afinal, eu vou ler a partir do 51, ok? Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram pasmos. Afinal, agora vai explicar por que eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seu coração se mantinha endurecido. Então, olha isso, que interessante. Esses discípulos, eles foram usados por Jesus, eles trabalharam com Jesus num dos maiores milagres que aconteceu, ok? A multiplicação de 5 pães e 2 peixes que alimentou cerca de 10 mil pessoas. Os discípulos viram isso acontecendo. Aconteceu na mão deles. Mas o texto diz que eles não tinham entendido o que tinha acontecido. Eles não tinham entendido o que tinha acontecido. E por que eles não tinham entendido o que tinha acontecido? O texto diz porque o seu coração estava endurecido. Então veja, preste atenção no que eu quero dizer aqui para vocês. Milagres, os milagres do reino, os sinais do reino, não são apenas para o nosso entretenimento e não são apenas para beneficiar a vida das pessoas, ok? O sinal do reino, melhor dizendo, vou refazer, os sinais do reino não são para o nosso entretenimento e eles não são só para beneficiar a vida das pessoas. Os milagres de Jesus, os sinais do reino, as manifestações dos sinais e prodígios, sejam curas, seja o que for, milagres, seja o que for, servem também para fazer com que a gente cresça na nossa compreensão de como o reino de Deus funciona. Uou! Mas para a gente crescer nessa compreensão, o nosso coração não pode estar endurecido.
Por que o coração dos discípulos está endurecido? Porque não tem lógica nenhuma aquilo que Jesus fez. E muitas vezes, gente, o nosso coração fica endurecido diante dos sinais do reino, diante dos prodígios, dos milagres, das coisas que acontecem ao nosso redor. Sabe por quê? Porque não tem sentido, não tem lógica para a gente. Então nós somos tomados pelo endurecimento do nosso coração, por incredulidade, por dizer, eu não entendi muito bem isso, será que isso foi assim mesmo? E aí o texto diz que eles atravessam o mar e eles chegam a Genezaré, e ali eles aportaram. E logo que eles desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Genezaré é a cidade é a região que Jesus havia ido antes, quando ele foi e libertou o Gerazeno. Lembra? Alguns textos falam de Gadara, o gadareno. Mateus fala Gadara, o gadareno. Marcos fala Gerasa, ok? Genezaré. Então, as pessoas reconheceram Jesus, reconheceram que aquele homem que estava ali era aquele que havia feito a libertação daquele homem endemoniado, e agora, ao contrário do que aconteceu anteriormente, quando eles pedem para Jesus ir embora, o texto nos diz que logo que eles desembarcaram, o povo reconheceu Jesus e multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas onde ouviam que ele estava. Esse é o resultado do testemunho do Gerazeno. Jesus disse para ele, não, você não vem comigo, vai para os seus, vai para sua casa, vai para o seu povo e conte a eles como Deus foi misericordioso com vocês. Qual é o resultado dele ter contado a eles? O resultado é esse, que agora eles reconhecem Jesus e ao invés de eles pedirem para Jesus ir embora, eles trazem suas necessidades, eles trazem seus enfermos em macas para onde eles ouviam que Jesus estava. Então o resultado é que houve um despertar de fé, de esperança nesse povo que foram atrás de Jesus. E aí eu quero fechar a nossa live de hoje mostrando algo também muito interessante para você. Olha esse verso 56. O verso 56 diz assim, onde quer que ele fosse ministrar, agora ele está falando geral, já não é mais ali em Gerasa, em Genezaré, e onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças, imploravam-lhe que pudessem ao menos tocar na borda do seu manto. Agora, isso já acontecia antes. O texto de Marcos diz que muitos procuravam tocar em Jesus. Quando Jesus está no meio deles, muitas pessoas tentam tocar em Jesus. Só que quando o texto fala isso a primeira vez para a gente, ele não menciona que as pessoas ao tocarem em Jesus, elas fossem curadas. Elas querem tocar em Jesus para chamar a atenção dele, para que ele pudesse fazer alguma coisa por elas. Mas agora o texto nos diz que as pessoas vão e elas querem tocar pelo menos na borda do seu manto. E o texto conclui dizendo, e todos os que nele tocavam eram curados. O que mudou? O que mudou entre as pessoas antes se aglomerarem para tocarem em Jesus e chamarem a atenção dele para que ele pudesse curá-las, da agora para as pessoas apenas quererem tocar na orla das suas vestes e o texto dizer que todos que tocavam eram curados. Sabe o que mudou? Mudou que entre um texto e o outro texto tem uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que entrou no meio da multidão pensando, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Tem uma mulher que ativou uma medida nova da manifestação do reino de Deus acontecendo através da vida de Jesus. E como aconteceu aquela primeira vez,
As outras pessoas que estavam ali viram o que aconteceram, ouviram sobre o que aconteceram e agora elas têm uma nova perspectiva de fé, uma nova postura de fé diante de Jesus, indo a Jesus, não apenas a ideia, eu preciso que ele pare, olhe para mim, fale comigo, toque em mim, mas aquela dimensão que aquela mesma mulher teve. Escute, tem uma mulher que apenas tocou na orla da sua veste e ela foi curada, então se a gente conseguir tocar apenas na orla da veste dele, nós vamos ser curados. Sabe o que é isso? Isso é o que Apocalipse 19:10 nos diz. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Todas as vezes que nós testemunhamos, seja nas escrituras, seja numa experiência pessoal, seja ouvindo alguém sobre aquilo que eles experimentaram quanto ao poder e à obra de Jesus na vida delas, isso se torna uma palavra profética na nossa vida, isso se torna uma possibilidade de ser reproduzido novamente. É isso que está acontecendo aqui. Uma mulher tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada, e depois disso passaram a tocar nas vestes de Jesus, pessoas passaram a tocar nas vestes de Jesus, e essas pessoas, que o texto diz, e todos que tocavam eram curados. Então, nós precisamos aprender a nos mover dentro da mentalidade do reino. A mentalidade do reino de Deus nos ensina a termos acesso àquilo que o reino nos possibilita. Tudo de que nós precisamos está à nossa disposição. É a herança de Jesus para nós. Nem sempre a gente vai conseguir acessar, mas elas estão ali. E a grande questão é como nós aprendemos a acessar isso. Como fazer para acessar? Então, não leia as escrituras achando que é apenas aquilo que está no texto bíblico é apenas uma menção histórica ao que aconteceu no passado. Leia as escrituras crendo, nossa, se isso foi assim, se isso aconteceu lá, pode acontecer de novo aqui e pode acontecer comigo. Quando você ouvir o testemunho de alguém que foi curado, ou que recebeu um milagre, ou que alguma coisa extraordinária, especial aconteceu na vida dele, não ouça com dureza no seu coração. Por mais estranho que possa parecer, como 5 pães e 2 peixes podem ser multiplicados, por mais estranho que possa parecer, ouça com um coração pronto, como daquelas outras pessoas. Se uma mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada, então nós também podemos tocar e nós também podemos ser curados. Ok, é isso aí. Deus abençoe você. Deixa eu ver aqui quanto tempo dá tempo de eu voltar aqui um pouquinho e eu ver quem entrou depois que eu já tinha começado a falar e tentar dar um oi aí para todo mundo que entrou, ok? Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, Sônia Schur, que eu já tinha falado. Fala, Dani, bem-vindo, meu brother. Tudo bom, querido? Olá, Ana Kelly, bem-vinda. As meninas estão com você aí, beijo para elas. Olá, Antônia, muito bem-vinda também. É mesmo, Cris, a palavra de Deus é preciosíssima. Aleluia. Oi, Ilse Saulo, bem-vindo. KFP Interiores, você é muito bem-vindo, ok? Eu não sei quem é a KFP, mas você é bem-vinda. Oi, Kênia, filhinha. Kênia, sua filha, ô Brígida, que tá aí? É a KFP, Viviane, bem-vinda. Olá, Cíntia, muito bem-vinda também. Fala, Bruno, que legal que você está aqui. Rosa, bem-vinda, Rosa. Que bom, Rosa. Assiste aí, todos os vídeos estão disponíveis aqui na nossa live, ok? No nosso Instagram. Basta você entrar lá no IGTV, clica na televisãozinha, você vai ter todos eles lá disponível para você. Muito obrigado, Dani. Recebo o abraço, sim, de Recife. Rosa Dantas, João Pessoa também, que legal. Ó, João Pessoa aqui marcando em peso, hein? Muito bem, muito bom. Ok, olá, Josi, bem-vinda. Olá, Gava, seja quem for Gava, é isso aí.
Amém, isso mesmo. Amém, Brígida, exato. Aqueles somos nós. Nós temos que ser essas pessoas, ok? Para motivar os outros. Fala, Eduardo. Bem-vindo, cara. Muito bom ter você aqui. Venha mais vezes, aparece mais vezes por aqui. Ok, Espírito Santo, ok, legal. Muito bem, gente. Foi um tempo muito especial, ok? Eu quero que você tenha uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, ok? Vamos avançar nessas verdades que nós ouvimos hoje, ok? Não podem ser apenas palavras para nossa curiosidade, palavras para nossa mente. Precisa ser a verdade de Deus que se torna realidade na nossa vida, beleza? Então, um bom descanso amanhã e quinta-feira. Eu estou com um problema com relação às nossas lives, ok? Está acontecendo a nossa conferência do CTPI online. Eu sou um dos diretores do CTPI, Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, e amanhã eu estou responsável pela programação da parte da tarde, ok? Então, infelizmente, eu não vou conseguir nem amanhã e nem quinta-feira fazer o Eu e Você e a Bíblia, tá bom? Não vai dar. Eu não quero fazer num outro horário. Então, amanhã e quinta nós não vamos ter o Eu, Você, a Bíblia. Essa semana foi só ontem e hoje, e vai ser sexta. Então, sexta-feira eu vou conversar com você, ok? Sobre aquilo que a gente falou ontem e aquilo que a gente falou hoje aqui, tá bom? Não fique triste, não desista, não falta na sexta, beleza? Eu vou lembrar você que sexta-feira a gente vai ter o Eu e Você e a Bíblia, mas amanhã e quinta-feira não vai dar certo, tá bom? Quando eu comecei o Eu e Você e a Bíblia nesse horário, eu não sabia que a conferência do CTPI ia ter esse formato, né? Que a gente está tendo aqui, também não sabia que eu ia estar comprometido com esse horário da conferência, tá bom? Então, a gente se vê na sexta-feira, beleza? Beijo pro seu coração, Jesus abençoe a sua vida. Fui!